Olá, bem-vindos à nossa aula sobre sistemas de saúde, SUS e legislação. Iremos abordar nesta aula aspectos relacionados aos sistemas de saúde de maneira geral e sobre o Sistema Único de Saúde e as suas leis. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar. Eu sou Asdrubal César da Cunha Russo, sou médico, especialista em medicina de família e comunidade e sou professor do curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul e do curso de medicina da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. Então, pessoal, quando a gente fala em sistema de saúde, o que vem à mente de vocês? A primeira coisa que vem à mente de vocês? Bom, eu suponho que aqui no Brasil a primeira coisa que vem na mente de vocês, quando falamos de sistema de saúde, é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Mas por definição, o que seria um sistema de saúde? Tá? Então, o sistema de saúde é a relação que um conjunto de instituições que prestam serviços de saúde, elas mantêm entre si. Então, por exemplo, no próprio SUS, né, nós temos a atenção primária, que ela mantém relação, por exemplo, com uma atenção secundária no nível de especialidades, e se o paciente precisa ser internado, ele vai para a atenção especializada terciária, um hospital regional, por exemplo. E depois que ele recebe alta, ele volta para a atenção primária, onde ele continua sendo acompanhado por aquela unidade de saúde, de estratégia de saúde da família, por exemplo, certo? Isso mostra bem como é um sistema de prestação de serviços em saúde que se correlacionam entre si. Bom, a gente pode pensar isso de maneira macro, né? Que é um sistema de saúde grande, que nem o SUS. Mas se eu falar, de repente, numa ideia micro sistema de saúde, né? Uma unidade de saúde, ela tem uma porta de entrada, a pessoa passa pela triagem, é atendido pela enfermagem, depois atendido pelo médico. Às vezes o médico encaminha para o NASF, para a fisioterapia, e esse paciente retorna novamente para a unidade de saúde. De certa maneira, é um pequeno sistema de saúde, né, onde aquele paciente rodou em apenas ali dentro do próprio bairro ou dentro da sua cidade, né? Mas esse sistema micro está incluso dentro do macro, que seria o Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil. Tá? Então, é só um exemplo para a gente ver que são sistemas que se relacionam, prestações de serviços na área de saúde que se relacionam entre si. E os sistemas de saúde eles podem ser públicos, como o SUS, privados ou mistos. No Brasil, nossa legislação ela permite a assistência suplementar à saúde, né? No caso, convênios de saúde, planos de saúde são permitidos e também as pessoas podem, né, escolher ir no médico particular ou fazer exames de forma particular. Em alguns sistemas de saúde isso não é permitido, quando o sistema é totalmente público, né? Então não há essa possibilidade. A gente vai ver ao longo da aula alguns exemplos sobre isso. Então vejamos aqui alguns exemplos de sistemas de saúde pelo mundo, tá? Bom, primeiro, como eu falei, o que vem à nossa mente é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, a qual vamos abordar um pouco a sua história e a legislação no passar dos slides. O Reino Unido tem o National Health Service, conhecido como NHS, é um dos sistemas de saúde que foi organizado, vamos dizer assim, após a Segunda Guerra, tá? Pensando na questão de recuperar o país e recuperar a saúde da população, né? Afligida pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele tem sistemas de saúde público também, apesar de muita gente associar os Estados Unidos com sistemas privados ou seguros de saúde. Nós temos nos Estados Unidos o Medicaid, né, que seria para aquelas pessoas que são indigentes, não têm renda, né, são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Nós temos o Medicare, que é um sistema de saúde para pessoas idosas, né, acima de 65 anos, e também pessoas que tenham alguma doença congênita, né, algum caso de pessoas que necessitam de um cuidado crônico. E ainda temos os Veterans Affairs, que é um sistema de saúde voltado para as pessoas que serviram o serviço militar, né, e principalmente aquelas que
foram enviadas a combate, né, para algum serviço para os Estados Unidos, né, em guerra. No Canadá, nós temos o Canada Health Act. O Canadá é um exemplo de sistema público que, se você, por exemplo, quiser fazer um exame, né, uma mamografia, por exemplo, por conta própria você não vai conseguir. Você tem que entrar dentro do sistema de saúde público para você conseguir. Tá? Ele cobre a maioria das questões de saúde, mas algumas outras questões que para nós seria corriqueiro dentro do Sistema Único de Saúde, como odontologia, oftalmologia, o sistema deles não cobre. Mas nas outras questões ele cobre, mas a pessoa não tem tanta liberdade, por exemplo, de escolher ir num especialista diretamente. Ele precisa passar pelo médico, né, generalista ou também o médico de família para poder ser encaminhado para um serviço de referência se houver necessidade. Na França temos o Sécurité Sociale, que é um sistema de saúde público também, que existe a questão da coparticipação, tá? E também na questão dos medicamentos existe também um valor limite, onde a pessoa, até um certo limite de valor, ela paga o medicamento e a partir de um limite maior, esse medicamento é subsidiado, né? Então, exemplos para a gente ver a diferença com o Sistema Único de Saúde, tá? E aí temos dois exemplos também de outros países, né? Angola, Serviço Nacional de Saúde de Angola, que seria um serviço público de saúde. Nós sabemos que também é um país com a população muito carente e é muito baseado ainda nas questões mais de atenção primária. E Cuba, o Sistema Nacional de Saúde, que é também muito fundamentado na atenção primária. Então vamos contar um pouquinho da história ali do nosso sistema de saúde do SUS, né? Bom, vamos lá, né, lá atrás, na história do Brasil, né, para a gente ver como é que a gente chegou até o Sistema Único de Saúde. Bom, antes dos portugueses chegarem, né, não havia nenhum sistema de saúde organizado, mas talvez daquela forma micro, como eu falei para vocês, né, existia alguma coisa, né? Alguém cuidava da saúde da população indígena, né, residente aqui. E aí tinha lá os curadeiros, os pajés, né? Então eles se recorriam a essas questões da, vamos dizer assim, uma medicina tradicional deles, né? Quando chegam os portugueses no Brasil colônia, não há nenhum serviço de saúde organizado. O que a gente tem ali é a figura, por exemplo, dos cirurgiões barbeiros, né? Alguns médicos que vieram posteriormente, né, para o Brasil colônia, mas aqui no Brasil colônia não havia nenhum serviço organizado e nem mesmo escolas, né, para formação de profissionais de saúde, né, no caso médicos, né, não eram formados no Brasil. Quando chega a família real, em 1808, né, aí a questão começa a mudar, né, porque a família real traz toda a elite, né, burocrática e aristocrática do seu país para o Brasil. E aí se fundam as duas primeiras faculdades de medicina do país, né, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Tá? Até hoje existe uma briga para dizer quem foi a primeira, mas provavelmente, como eles aportaram em Salvador antes, creio que foi Salvador. Mas não há nenhum serviço organizado. Então, quem necessitava de assistência médica, alguma coisa assim, teria que pagar, né? Ou ficava a cargo aí das instituições filantrópicas, né? Religiosas, né? Muitos conhecem aí as Santas Casas, né? Por exemplo, muito famosa a Santa Casa do Rio de Janeiro, né? Tanto que o nome é Santa Casa de Misericórdia, né? Do Rio de Janeiro, que atendiam a população em geral, né? Para os seus problemas de saúde. Tá? E aí, durante todo o período da independência, império, né, do Brasil, a gente não tem nenhum serviço organizado. Somente depois da proclamação da República, no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter uma organização baseada no sanitarismo, né, que é justamente para organizar a questão, principalmente das cidades portuárias, né, por causa da importação e exportação de produtos. Como o Brasil era um grande exportador de café, grãos, as pessoas que vinham trazendo os seus navios se preocupavam também de levar doenças também para os seus países, né?
Então, a gente observa o sanitarismo, tá? Então, quem conhece aí o Rio de Janeiro, né, vai ver a história ali da zona portuária, né, do Rio, que foram feitas melhorias naquela época para poder receber aí navios e poder exportar os seus produtos. Mas ainda assim era só uma questão mais básica. A gente tem também na questão do sanitarismo a questão da época das vacinas, né, com Oswaldo Cruz, e aí a revolta da vacina, né, e a gente fica por esse período, né, somente baseado nessas questões sanitárias. Já na era Vargas, né, aí a gente vê a figura da assistência social. E então, nesse período, quem tem carteira de trabalho assinada tem direito à saúde, tem direito à assistência de saúde pública. Então, o trabalhador tem direito à assistência de saúde pública. Bom, será que era porque Vargas era bonzinho, né? Não, né? Nesse momento o Brasil estava passando por um período de industrialização. Então, era necessário ter mão de obra apta, né, e saudável para poder é, fazer com que a indústria no Brasil crescesse, a produção também de alimentos também fosse, né, suportada e assim por diante. Depois da era Vargas, não muda muita coisa, a gente tem o período do regime militar e o crescimento da rede privada hospitalar. Nesse período, né, na década de 60, 70 até início dos anos 80, a gente tem um incremento de tecnologia. Então, equipamentos, né, que não eram muito comuns começam a se tornar, vamos dizer assim, um pouco mais fáceis de aquisição, né, não comparado com hoje em dia, né, mas, por exemplo, um ultrassom, um aparelho de raio-x, né, esses equipamentos eles ficam dentro de uma estrutura hospitalar nesse período. Então, esse período a gente vê também o crescimento da medicina armada, né, com exames complementares, ok? Então, como é que surge o Sistema Único de Saúde? Então, naquele período, né, de transição do regime militar para um regime democrático, chamado democrático com eleições diretas, né, que só foram ocorrer em 1988, a gente tem aí um período de transição e que surgem propostas para a mudança do sistema de saúde, né, que só era previsto para quem estava trabalhando e tinha carteira assinada. Então a gente tem aí a oitava Conferência Nacional de Saúde, que ocorre em 1986, né, antes, né, da Constituição, e a gente sabe que as conferências de saúde elas são consultivas, né, elas sugerem coisas que a população, os profissionais de saúde, os gestores, eles precisam. E aí se solicita maior participação social nas políticas públicas de saúde. E aí o reflexo disso é visto dentro da Constituição de 1988, né, chamada Constituição Cidadã. Então, no seu artigo 196, né, da Constituição Federal de 88, ela diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Bom, aqui vejam bem, políticas sociais e econômicas, né? Friso bem essa questão das econômicas, porque sem economia, né, saudável não tem dinheiro para o sistema de saúde se manter, tá? E aí eles colocam o seguinte, né, vem lá dessa participação aqui social nas políticas públicas aqui que eles sugerem e é previsto na Constituição de 88. Acesso universal, igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando coloca o acesso universal, então o Sistema Único de Saúde ele é para todos, né, de maneira universal, independente de renda, credo, religião, né, status social, ele é para todos. E é para todos os residentes no país. Tá? Então, muita gente tem dúvidas, né, sobre os imigrantes. Eles podem ou não podem ter acesso ao Sistema Único de Saúde? Eles podem, porque o acesso é universal para todos os residentes no país. Certo? Então, a sementinha do SUS foi lançada, né, e na Constituição de 88. E vem em 1990 a Lei 8.080. Essa lei, ela que estabelece, né, vamos dizer assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde, tá? É a chamada Lei Orgânica da Saúde.
Então, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Tá? Eu sugiro a vocês que leiam, né, essa lei 8.080, porque é uma lei que cai muito nos concursos públicos, ok? E no seu artigo 4, né, o seu artigo 4, ela fala o seguinte: o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde, certo? O SUS. Então, na Constituição de 88, ela não fala ainda de SUS especificamente, né? Se traça um sistema de saúde universal e igualitário. Aqui na Lei 8.080, aí sim, vamos dizer assim, nasce, né, o SUS. Surge o SUS mesmo, efetivamente. E o Sistema Único de Saúde, ele tem algumas peculiaridades que a gente vai trabalhar como princípios, tá? Então, temos aqui princípios éticos doutrinários, vejam bem, né? Até doutrinários, né? Bem, quase como uma religião, né? Um dogma, tá? Então, quais são esses princípios éticos doutrinários? A universalidade, tá? Que é o acesso universal de todo cidadão brasileiro e todo residente no país, né, ao Sistema Único de Saúde. A equidade, que é muito importante, a gente não confundir com igualdade, tá? A equidade é um outro princípio, tá? A equidade é a questão de tratar os iguais, porque todos são cidadãos brasileiros, tratar os iguais de maneira diferente, né, de acordo com suas necessidades. Então, algumas pessoas podem ter alguma necessidade de saúde mais urgente do que outras. Então, elas merecem ser prioridade. Ou não só por questão de doença, mas também por questão de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas devem ter um tratamento prioritário ou uma atenção diferenciada a elas. Então, esse é um princípio, equidade, não confundam com igualdade. E o outro princípio do SUS é a integralidade. Então, é oferecer desde a promoção à saúde e a prevenção até a assistência, tratamento, recuperação para que o indivíduo possa, né, voltar recuperado às suas atividades, né, e estar novamente habilitado com sua saúde. Então vejam que o SUS tem que oferecer tratamento, vamos dizer assim, até mesmo antes da doença acontecer. Então, lá na promoção à saúde, até a cura e recuperação da pessoa. E nós temos princípios organizativos operativos, tá? Que são eles a descentralização. Então, antes, quando a gente tinha ainda lá na era Vargas, por exemplo, o sistema de assistência social era um sistema mais centralizado. E depois, né, com o advento do SUS, esse sistema ele descentraliza. Então tem o ente federal, o ente do estado e o ente municipal, sendo que as decisões tendem a ficar mais com o ente municipal na gestão dos seus recursos, de como vai gerir os seus serviços e uma hierarquia, né, uma regionalização. Então, municípios pequenos, às vezes, não vão precisar ter um hospital. Então, vai ter um hospital regional que vai atender esses municípios, por exemplo. E às vezes esse hospital regional ainda tem um outro hospital de referência para, por exemplo, casos que precisem, sei lá, de diálise ou uma UTI especializada, e aí eles referenciam o paciente para esse outro serviço de referência. Tá? Isso daí é outro princípio, que é a regionalização e a hierarquização. E um outro princípio muito importante, que cai bastante em prova de concurso, é a participação popular, certo? Não vamos esquecer disso, né? A participação popular, ela está dentro de um princípio operativo. É muito importante vocês terem esse quadrinho em mente, pois muitas questões, né, de concurso público envolvem esses princípios que eu estou falando para vocês, princípios éticos doutrinários, que é universalidade, equidade e integralidade. E os princípios operativos, a descentralização, participação popular, regionalização e hierarquização. Ok? Como um princípio do SUS, nós temos aí uma lei que regulamenta isso, fala sobre isso, que é a Lei 8.142/90.
Então, essa lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Bom, é muito importante, né, saber dessa lei porque ela fala sobre a participação popular e isso cai bastante em concurso também, tá? Então, eu separei aqui o trecho que eu acho mais importante da lei. Contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Vejam bem, não há prejuízo do Poder Legislativo. Então, é um poder, né, que essas conferências de saúde e conselhos têm, de ser poderes consultivos, mas não de fazer leis. Então, é sugerido através das conferências para os legisladores o que a população deseja, os gestores e os profissionais de saúde, para traçar as metas aí para o nosso sistema de saúde. Então, nós temos as instâncias colegiadas, a Conferência de Saúde, que se reúne a cada 4 anos, e conselhos de saúde, que são os conselhos municipais, estaduais de saúde. Tá? E, além disso, a lei também fala sobre o controle social e distribuição dos recursos financeiros do SUS. Aí, falando um pouquinho também sobre os conselhos de saúde, né, esses órgãos, essas instâncias colegiadas, né, vamos desenhar aqui no cantinho, ó, aqui em cima, um prato, que vai ser como se compõe a conferência ou os conselhos de saúde, tá? Então, a gente vai dividir esse prato ao meio e aqui, né, 50% aqui, né, esse chanfrado aqui, é dado pela participação popular, né, sobre os usuários do SUS, tá? E aqui a gente vai dividir a outra metade em mais duas metades, então 25% aqui são servidores da saúde e a gente tem aqui outros 25% que são os gestores de saúde. Então, sempre essas instâncias colegiadas vão ser compostas dessa maneira, tá? 50% a população, né, usuária do Sistema Único de Saúde, 25% técnicos profissionais de saúde e 25% gestores de saúde. Isso é bem importante e também é questão aí para concurso, tá bom? Então, pessoal, tá aí, né, o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Ele é um sonho, é uma realidade, é uma ideologia, é política, né? Eu acho que ele é um pouco de tudo isso, né? Então, o nosso sistema de saúde evoluiu ao longo dos anos, desde a sua criação. Hoje nós temos um sistema bem estruturado que se comunica, né, entre si, né, desde as entidades municipais, estaduais e federais, e a gente vê uma coordenação do cuidado, uma assistência bem estruturada. Tem suas deficiências, tem suas carências, né, tem problemas? Tem, mas comparado com outros sistemas de saúde no mundo, principalmente de países com mais de 100 milhões de habitantes, é um sistema que serve de modelo aí para muitos países, tá? Há vários problemas relacionados aí à questão de financiamento, questões também da parte de gestão que precisam ser vencidas, mas é um sistema que tem, vamos dizer, evoluído e dado conta aí do recado. Tá ok, pessoal? Então agradeço aí a atenção de vocês e até breve.